É, a minha tá Não é, tá deixando. sendo o microfone do Thales, eu acho. É o meu microfone. Oi, Isabela, você perguntou alguma coisa ou foi... Não, eu falei que sua voz estava dando eco, mas parou agora. Isso, vamos... É normal, normalmente é quando alguém está com o viva voz, né? Então, ah, vamos fazer assim, acho que nós somos todos grandinhos para trabalhar em esquema de voluntariado. Quem se voluntaria a ser o primeiro, e aí vocês podem ir se voluntariando no chat, e a gente constrói uma ordem ao invés de sortear, né? Eu acho mais maduro trabalhar assim. E num próximo momento como esse, a gente pode meio que mimetizar um evento, e aí eu sorteio a ordem e divulgo antes quem vai falar primeiro, né? Ó, o Thales está pedindo para começar primeiro. Perfeito, Thales. Eu vou passar a palavra para você, então. Vou mutar meu microfone e a gente pode fazer assim, se tiver tudo bem para todos. Esquema brasileiro de apresentação. Então a gente não interrompe e a gente pode ir fazendo anotações no bate-papo. O Thales não tem que se preocupar com o bate-papo até terminar a apresentação dele. E aí depois eu posso, ou ele pode ler os comentários, ou eu posso ajudar, e a gente vai lendo todos juntos, né? E a gente opina. Tá bom? Ok. Vai lá, o microfone é seu. Primeiro, devido às características, eu tenho que perguntar se todos estão assistindo a tela. Estão vendo a tela. Sim. Sim. Ok. Nós vamos começar, então, esse bate-papo, né, em relação à apresentação. Uma história por trás da incerteza. Está associado à mecânica quântica. A chamada, por mim, de a contestação não formal do Prêmio Nobel de 1922. A história começa com um jovem curioso, autodidata e sedutor, de acordo com uma das biografias dele. Albert Einstein nasceu em 14 de março de 1879, em Ulm, na Alemanha. Ele estudou na infância dele em colégios e também sozinho com a ajuda de um tio dele. Ele era considerado um bom aluno, mas ele tinha problemas em história, política e na linguagem alemã. Quando jovem, ele chegou a entrar no Instituto Federal Técnico de Zurique, em 1895, com 16 anos. E em 1896, ele foi aprovado na universidade, depois que ele conseguiu fazer história, política, né, e o alemão, ele conseguiu entrar porque ele era bom em matemática, física e química. Logo ele conheceu a única mulher do instituto, a Mileva Merrick. E em 1900 ele foi aprovado nos exames finais, mas ela não foi aprovada, mas eles já estavam juntos formando um casal, como se pode ver aqui do lado. Eu tentei pegar a foto mais bonita deles para mostrar aqui. Ele então, depois que formou, ele começou a fazer estudos sem financiamento, por conta própria. Isso é mais fácil para um físico teórico. Então ele estudou e publicou um artigo sobre capilaridade e outro sobre forças intermoleculares. Que no caso, as forças intermoleculares têm características físicas e químicas na sua epistemologia. E a capilaridade ela é muito importante em relação a fenômenos físicos e biológicos, porque o sistema de levar a seiva bruta da raiz até o topo das árvores é explicado fisicamente até 10 metros de altura, que a pressão da Terra, pressão atmosférica, é capaz de elevar a água a essa altura. A partir daí, o processo é explicado por capilaridade. Ele foi então professor substituto em escolas secundárias
era um professor dedicado e a Milena ficou grávida, mesmo eles não sendo casados. E olha que nós estamos falando de 1900. Como era comum naquela época, quando isso acontecia, a criança foi dada em adoção sem que os pais soubessem. Na verdade, a criança foi dada para a família da Mileva e a família doou essa criança. Einstein, durante a vida dele, chegou a pagar detetive particular para procurar a criança, mas sem efeito. Em 1902, ele consegue um emprego permanente no escritório de patentes em Berna. Ele reclama muito desse emprego, dizendo que trabalhava como um escravo. Mas alguns biógrafos dele dizem que esse emprego foi importante para algumas ideias da relatividade, pois naquela época o pessoal estava muito interessado em verificar o ajuste dos relógios nos países diferentes. Então, a Alemanha com a França, com a Inglaterra, eles queriam ter uma maneira de manter os relógios sincronizados. Aí, em 1903, ele se casou com a Mileva. Alguns biógrafos disseram que ela era a matemática do Einstein, né, que ele tinha as ideias e ela tinha mais facilidade em matemática do que ele. Uma das coisas que a deixou chateada é que, em momento algum, ele deu qualquer crédito a ela pelos trabalhos em que ela ajudou a fazer. Nasce o filho dele, Hans Albert, um futuro engenheiro, muito criticado por Einstein, porque ele dizia que a engenharia não era ciência e que o filho dele tinha inteligência suficiente para ser um físico. A tese de doutorado dele, para conseguir o grau de doutor, foi em 1905, considerado o ano mirabilis. Ele defendeu a tese em Zurique sobre um método teórico para determinar dimensões moleculares, mais 4 papers, todos na Annalen der Physik. Ele publicou sobre o efeito fotoelétrico na área de quântica, movimento browniano, para explicar o movimento descoberto por um biólogo chamado Brown, em que ele observava os pólens se movendo em cima de uma gota de água. E ele queria entender o motivo disso. E Einstein foi o primeiro a fazer a explicação, inclusive considerando como a primeira prova da existência de átomos, né? E 2 sobre a chamada relatividade restrita. Aqui o título em alemão da publicação original e aqui embaixo a investigação sobre a teoria do movimento browniano. E ele coloca embaixo, né, o movimento de pequenas partículas suspensas em estado líquido estacionário, demandada por uma teoria da cinética molecular do calor. Ele conseguiu, então, uma vaga de professor na Universidade de Berna, mas era um professor que dependia dos alunos pagarem para assistir às aulas dele, para ele receber. E depois ele se tornou professor associado na Universidade de Zurique, no próximo ano. Em 1910 nasceu o segundo filho dele, que tinha uma memória prodigiosa, aprendeu a ler muito cedo, só que aos 20 anos desenvolveu a esquizofrenia e depois veio a óbito. Conseguiu a vaga de professor titular na Universidade de Praga, onde ele dava menos aula e recebia para fazer pesquisa. E depois ele voltou para Zurique, também como titular. E em 1914 ele se muda para Berlim para não dar aulas mais, o que o deixou muito feliz, porque ele preferia pensar, raciocinar, escrever os artigos teóricos dele do que dar aula. E naquela época, em 1914, apesar da publicação em 1905, apesar da fama de Planck, apesar do modelo atômico de Bohr ter sido lançado em 1913, a relatividade e a teoria quântica ainda eram muito contestadas, e ele estava associado às duas. Em 1914, ele se separa da Mileva. No contrato de separação, se ele ganhasse o prêmio Nobel, ele teria que dar todo o dinheiro para a Mileva, teria dado para ela, e ele foi indicado ao Nobel de 1910 a 1922, exceto 1911, exceto 1915.
Até 1916, eles colocavam que o Nobel fosse para ele pela teoria da relatividade restrita. Em 1917 e 18, foi incluída a relatividade geral e a quântica. Em 1921, foram incluídos o movimento browniano e o efeito fotoelétrico. O Nobel dizia, o comitê do Nobel, que a relatividade restrita precisava de provas, que a quântica, de alguma maneira, também não era bem aceita. O movimento browniano já era interessante, mesmo tendo sido feito em 1905, foi considerada a primeira evidência da ação de átomos sobre estruturas macroscópicas. E ele acabou ganhando o prêmio Nobel pelo artigo em que ele explicava a equação de Planck sobre o efeito fotoelétrico. Interessante disso é que o comitê do Nobel, né, falava que ele não podia ganhar sobre a relatividade por causa da falta de evidências, e o Einstein morreu, e aí está a incerteza por trás do próprio Nobel que ele ganhou, que Deus não joga dados com o universo, e a mecânica quântica é basicamente probabilística. Durante a reunião de Solvay, em 1927, né, principalmente, em que tinha os principais cientistas do mundo, ele e Bohr entraram numa contenda que durou a vida toda sobre a explicação dos fenômenos quânticos. Para Bohr, que era considerado o maior expoente da mecânica quântica da época, sem dúvida, apesar da fama do Einstein, a mecânica quântica estava associada a interpretações não intuitivas e probabilísticas. A gente não vai entrar em detalhes, principalmente para explicar o chamado paradoxo lá da caixa com o gato de Schrödinger. Enquanto Einstein achava que ela só é probabilística por causa da falta de condições ainda de ter uma matemática e uma explicação melhor para os fenômenos quânticos. Então, de uma maneira não direta, não aconteceu no discurso, né? Aqui do lado tem a estrutura geral do artigo do efeito fotoelétrico. Ele diz na vida dele que Deus não joga dados com o universo, ele é contra a teoria quântica probabilística. E aí a gente termina a história de Albert Einstein, que ganhou o prêmio Nobel de 1922, por um artigo que ele escreveu, foi muito importante para a mecânica quântica. No entanto, ele mesmo refuta as teorias e a epistemologia que nasceu a partir da quântica. Muito legal. Nossa. Parabéns, Thales. Obrigado, mas eu sou velho, não vale. Por quê? É porque a gente dá aula há muito tempo, né, professor? Por isso que eu quis fazer primeiro aqui. Mas um parabéns para quem faz direito sempre é bem-vindo. Obrigado. Mas não teve questões aqui do lado, né? Não teve. E aí, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta para o Thales? Lembrando que aqui você pode perguntar tanto sobre o conteúdo, quanto perguntar sobre as escolhas que ele fez, né, na apresentação dele, na construção da apresentação dele. Professor, eu mesmo posso me criticar. Eu esqueci de comentar a foto do slide que tinha o eclipse, que provou em 1919 em Sobral, né, a teoria da relatividade geral em relação ao dobramento da luz por uma estrutura de grande massa, gerando grande gravidade, que foi o Sol. Legal. E aí, gente? Alguém quer fazer críticas e sugestões à metodologia escolhida pelo Thales? Agradeço aos colegas.
Se quiser, eu critico mais. Posso só fazer Faltou uma mais cor pergunta? nos slides. Desculpa, Isabel. Não, é que eu queria entender mais ou menos a estrutura que você usou para criar a história. O professor tinha falado para a gente pensar em respostas. Qual foi o ato? Eu não entendi direito, mas eu vou responder pelo que eu peguei. Aí você fala se está lógico ou não. Eu já estudei várias biografias e história da quântica, da relatividade e do próprio Einstein. Mas uma das coisas mais interessantes é essa discussão da teoria quântica em relação a se realmente o observador e as medidas influenciam no processo de análise das partículas, ou se a matemática não é suficiente ainda para explicar o fenômeno de maneira clara. E como são dois grandes expoentes da ciência, principalmente da física, aí eu achei interessante essa questão do Einstein, entre aspas, né, criticar o Nobel dele, mesmo não tendo feito isso no discurso, mas com o passar do tempo, né? Não é que ele falou mal da quântica, ele só não aceitava os rumos que a quântica tomou. Eu achei interessante contar essa história. Não sei se era isso que você perguntou. Eu entendi, tá certo. É que você usou como questão, então, a questão entre ele e o Nobel nessa área, mas depois críticas severas também é essa mesma área. Sim, isso. Entendi. Gente, eu vou pegar a palavra aqui. Eu não sei se está para todo mundo, mas está com muito eco. Para mim, pelo menos, está com bastante dificuldade de entender o que vocês estão conversando aí. Tanto as perguntas como as respostas. Eu acho que é porque o microfone do Thales estava ligado enquanto as outras pessoas falavam. Na hora que ele desligou, melhorou o som. Pode ser isso, então. Bom, o Tiago está fazendo uma pergunta aqui para o Thales, no bate-papo. Thales, estou interpretando o que o Tiago está falando, estou lendo aqui. Então, assim, Thales, eu fiquei com dificuldade para identificar o clímax da sua história. Na verdade, eu fiquei em dúvida em duas situações. Qual foi o clímax da história para você? O clímax foi a parte final em que ele, entre aspas, não aceita a teoria probabilística da mecânica quântica. Talvez sua dúvida seja porque eu uso uma técnica para ensinar que é como se fosse uma senoide. Eu entro com tranquilidade, depois eu aumento um pouquinho a intensidade para o aluno também seguir essa intensidade. Depois eu diminuo para ele não cansar muito e no final eu aumento a intensidade de novo. Técnica de professor de cursinho. Que eu não sou mais. Sei bem como é isso, viu, Thales? Já fui também, viu? Muitos anos. Naquela época, até a cor do giz no quadro a gente utilizava para chamar a atenção do aluno. Nossa, eu usava de tudo. Eu sou canhoto, eu usava até escrever com as duas mãos, que era para acordar a galera. Então tá bom, gente. Agradeço, então, vamos agradecer mais uma vez ao Thales. E quem quer ser o próximo? Vamos lá, todo mundo vai falar, então não tem por que ficar tímido. Quem quer ser o próximo? Gente, se ninguém tiver interessado em já pegar na sequência, eu posso apresentar. Vai lá, a palavra é sua. Posso? Beleza, vamos compartilhar aqui com vocês. Só um minuto. Vamos ver se vocês estão enxergando aí, ó. Estão enxergando ou não?
Todo mundo? Ouvindo também? Sim, tá. Sim. Então, é o seguinte, esse tema, na verdade, eu escolhi durante esses últimos dias, essas últimas semanas aí, foi bem ocasionalmente. Eu estava, vou falar realmente só para introdução, porque é um tema que eu não estava nem um pouco familiarizado, mas eu escutei uma reportagem, acabei indo atrás de informações e achei um negócio interessante que talvez vocês já conheçam, mas eu achei um negócio bem relevante, assim, até pelo momento que a gente está vivendo, de pandemia e tudo mais, e vamos falar assim, pela grandiosidade do projeto, que eu vou falar aí mais para frente. É o seguinte, então aqui, ó, importância e emprego da luz síncroton, que é um tipo de radiação, que eu vou falar um pouquinho mais para frente aí, mas começando lá, coloquei, ó, tudo são átomos e moléculas, então, bem do comecinho da química e física, bem basicona, tudo que a gente vê hoje, tudo que a gente tem ao nosso redor, até inclusive a gente mesmo, somos conjunto de moléculas. E essas moléculas são átomos que têm seus núcleos com prótons e nêutrons e rodeadas de elétrons. Então, eu coloquei aqui, ó, bem para lembrar, que no núcleo tem uma quantidade de prótons que não se altera. O que altera é a quantidade de elétron, ou o átomo perde ou ganha elétron, o que vai diferenciar é só isso. E eu falei isso aqui para dar um gancho da luz síncroton, que é um tipo de radiação de extremo brilho, que já há muitos anos, desde lá da década de 40, já tinha, assim, teorias, até coloquei aqui o nome dos físicos, ó, um ucraniano, Dmitry Yavanenko, que eu não sei se é assim que fala, e o russo, Isaac Pomeranc, que eu também não sei se é assim que fala. Mas eles já postulavam isso aí lá em 1944, mais ou menos. Não se tinha ainda jeito de comprovar, só que logo depois eles já conseguiram uma associação com a General Electric, que é uma empresa aí bem antiga e que a gente tem contato com eles até hoje. Eles estão muito avançados nessa questão de gerador de energia e tudo mais. Então é o seguinte, a luz síncroton é uma luz uma radiação que provoca que emite uma luz muito forte, e essa luz, ela tem, assim, ela pega um espectro muito grande, então dá para a gente, nas questões de estudo, dá para pegar uma faixa muito grande, que vai aí, ó, até deu uma circulada, não sei se ficou muito nítido, mas desde o infravermelho até raio-x, que é o que vai ser mais usado na questão de pesquisa de moléculas e átomos. Então, o que acontece? Os elétrons são acelerados numa velocidade praticamente igual à da luz, na verdade 99,99%, que é 300 mil quilômetros por segundo. Então, é praticamente isso que consegue chegar nos aceleradores de partículas, que foi feito lá desde 1947, num laboratório da General Electric mesmo, e a partir daí foi só aperfeiçoando, atualizando questões práticas e questões de desenvolvimento de componentes. O que possibilita a geração dessas luzes, dessa radiação, dessa luz síncroton? Que eu falei, é a movimentação de elétron, então ele é carregado,
e ele vai aumentando a velocidade, ele tem um percurso, geralmente é circular, só que para ser circular ele tem que ser desviado, ele tem que ter uma correção da rota para fazer um movimento circular, então são várias voltas por segundo, e geralmente os estudos ficam aí 24 horas. Então é o seguinte, para controlar o movimento desses elétrons, usam-se ímãs, conjuntos de ímãs, e nessas curvas emite-se uma radiação, que é essa radiação síncroton, que gera a luz, certo? E essa luz é utilizada tanto para fazer imagens tridimensionais, coisas que chegam até nas questões moleculares e atômicas do que está sendo estudado. A gente tem, basicamente, hoje, 2 tipos de aceleradores. Aqui no Brasil tem 2, que foi o que eu achei mais interessante, e tem um muito famoso lá na Suíça, que é acho que é Max 4, se não me engano, Max 4. Ele é chamado de LHC também. E a diferença do LHC para os nossos 2 aqui, que é um que chama UVX, que é um mais antigo, e o Sirius, que está em fase de comissionamento ainda não está totalmente pronto. Mas esse da Suíça, que é gigantesco, ele, se não me engano, são 270 quilômetros de circunferência. Ele é utilizado para o método de estudo dele é como colisão de partículas. Então, tudo que se consegue nele é devido à radiação, à energia liberada com a colisão de partículas. Os nossos aqui, tanto o VX como o Sirius, eles são um pouco diferentes. A aceleração dos elétrons, ela gera energia que passa, assim, é como se fosse um super microscópio. Ela passa pela matéria estudada e forma imagens e tudo mais, até imagens tridimensionais, dá para estudar a composição dos átomos e tudo mais. Aí eu coloquei o seguinte, o LHC, que é esse colisor de partículas, um negócio interessante que a gente já até ouviu falar isso há alguns anos, coloquei em 2012, que algumas informações eu achei em 2012, algumas em 2013, e então eu resolvi deixar aqui em 2012, que foi, por exemplo, uma data tida como a descoberta do bóson de Higgs, que é uma partícula que também foi postulada há muitos anos, para tentar explicar a nossa condição como seres humanos e a condição de qualquer outra matéria, porque até então sabia-se que existia um campo magnético, um campo que envolvia todas as partículas e possibilitava a existência de matéria. Só que isso era teórico. Lá em 2012, nesse LHC, nesse colisor de partículas, que foi possível fazer o estudo com colisão de partículas e achar, assim, conseguir encontrar o mais próximo, ou até, na verdade, realmente o bóson de Higgs, que é a partícula mais elementar, abaixo, na verdade, de elétrons, prótons e nêutrons, ou seja, essa partícula ajuda a formação até desses elementos, e então ela possibilitou aí uma mudança de parâmetros até para avançar mais em estudos de tudo que a gente conhece, na verdade. Coloquei aqui também, ó, que ela mudou o conceito do modelo padrão da física, que até então sabia-se que existia, mas não tinha comprovação científica, né?
porque sem esse campo de Higgs, nada se manteria junto o suficiente para criar massa. Então, a gente mesmo até não existiria como matéria, como ser humano. Eu coloquei esse slide, ficou um pouco grande, porque eu achei muita coisa interessante na utilização da luz síncroton. Então, como eu falei lá no começo, ele pega uma faixa muito grande, um espectro muito grande, então dá para determinar aí a faixa que eu quero usar, que os cientistas, no caso, querem usar, dependendo de cada experimento, de cada resultado que se almeja, certo? E isso a gente pode estudar, que nem eu coloquei aqui também, ó, física, química, engenharia, nanotecnologia, biologia, e o negócio que me motivou a buscar sobre esse assunto foi a questão que a gente está passando agora de pandemia, porque eu, para falar a verdade, não tinha ideia que poderia usar isso para pesquisa de novos medicamentos. Então, eu fui um pouco mais a fundo, vi que, por exemplo, na agricultura dá para entender o caminho de absorção, por exemplo, de nutrientes. Quando você faz uma fertilização, uma adubagem de qualquer plantio que seja, dá para você entender como aquela cultura absorve os nutrientes. Então, na camada de pré-sal também, estudo de rochas, até para facilitar a extração de petróleo, porque, como eu acho que muita gente não sabe, mas o petróleo ele está meio que dentro das rochas, não é a gente não perfura e chega num bolsão de óleo, a gente perfura, chega em rochas que tem o petróleo ali nas entranhas das rochas e tem que bombear gás ou água para extrair aquilo. Então, a gente conseguindo saber mais da composição das rochas, fica um pouco mais fácil de nortear as novas pesquisas. E questão da pandemia que eu falei, eu vou até falar na hora que eu vou falar no próximo slide do Sirius. A gente, com essas pesquisas, hoje, na verdade, já tem algumas pesquisas em outros países, mas aqui no Brasil também tem uma linha interessante que está sendo usada no Sirius. O VX, ele já está sendo paralisado lá em 2019, ano passado, ele já parou de receber cientistas, comunidade aqui do Hemisfério Sul, e de outros países também. Só que a comunidade europeia, ela usa muito o LHC, que é lá na Suíça, né? Então, o VX fica mais aqui para o Hemisfério Sul. Foi um negócio praticamente do zero aqui no Brasil. Não, era uma época que não podia, tinha muita dificuldade de importação de peças, de qualquer componente que seja. Então, teve um desenvolvimento muito importante da indústria, que até facilitou, na verdade, o desenvolvimento do Sirius, que é esse novo agora, esse novo acelerador de partículas. Pelo que eu pesquisei, 80% da tecnologia do UVX foi desenvolvida aqui, com parceria com várias empresas brasileiras, apenas 20% veio de fora, com conhecimento de pesquisadores e empresas de fora, que participaram já de outros aceleradores. Só de curiosidade, tem mais ou menos, eu acho que não chega a 100 aceleradores de partículas no mundo inteiro. Então, o Brasil tem 2, uma condição bem diferenciada de bastante grande parte do mundo aí. Os dois são na região de Campinas, tanto o VX como o Sirius. E como eu falei, super, são na verdade, esses aceleradores são super microscópicos, que vêm e conseguem acessar informações de nível atômico de todos os elementos. Então, o VX parou praticamente lá em 2019, e desde 2008 já se vinha projetando e pensando no Sirius.
que dá um avanço muito grande. O VX era da segunda geração, não é da segunda geração, porque ele ainda funciona, para pesquisas restritas, mas funciona. E o Sirius, ele tem a melhor tecnologia hoje, até um pouco melhor que a da DCLHC, lá da Suíça, que está sendo modernizado. Então, hoje, o Sirius é praticamente o mais avançado do mundo, não em questão de energia, porque o LHC ele tem energia maior, só que o Sirius, em condição de pesquisa, ele é o melhor até hoje. E ele é bem maior que o VX. O Sirius vai ter 40 linhas de luz ou estações de experimento, e o VX tinha, se não me engano, era meia dúzia só, era bem pouco, 4 ou 6 só. Então, vai ser um avanço muito grande. Coloquei aqui até algumas informações mais detalhadas. O Sirius ele tem 3 aceleradores e 40 linhas de luz, ou seja, 40 estações de experimento, e tem 2 vezes mais energia que o VX, e 360 vezes menor emitância. Emitância, eu coloquei aqui embaixo, ó, é a quantidade de energia que forma da radiação eletromagnética por uma unidade de tempo. Por exemplo, quanto menos se perde de luz, melhor vai ser o brilho desse gigantesco microscópio. Então, o Sirius é um avanço gigantesco em relação a outros aceleradores, inclusive o VX. Da mesma forma que o VX, o Sirius também foi desenvolvido praticamente no Brasil. Alguns lugares falam de até 90% de desenvolvimento aqui, empresas nacionais, equipamentos nacionais, tudo nacional. Tanto a parte de espelho, a parte de eletroímã, a parte de tudo foi feito praticamente 90% aqui. Então, ele tem um impacto na pesquisa e um impacto muito positivo também na questão do desenvolvimento de empresas brasileiras. Questão do coronavírus. Hoje, o Sirius, ainda que eu falei, ele não está 100% em operação. Ele tem 6 linhas de pesquisa só, linhas de luz. 2 delas estão direcionadas para pesquisa de SARS-CoV-2. E estão se desenvolvendo fármacos, pesquisando fármacos e analisando a estrutura e o método de replicação viral. Então, o Brasil está bem avançado em relação aos outros países do mundo, cooperando com a comunidade internacional. Isso eu realmente não tinha noção desse avanço e dessa cooperação brasileira nesse cenário. Então, uma das linhas faz imagens tridimensionais das células, que consegue aí analisar a replicação das proteínas do corona, ou seja, como se infecta, né? Infectam outras células. E, como eu falei, desenvolvimento de remédios, né? De medicamentos. Então, é isso. Esse era um tema que eu realmente desconhecia, ainda tem muita coisa para aprofundar. E é isso. Não sei se foi muito tempo, muito rápido, falei muito rápido, vocês entenderam? Qualquer dúvida, pode mandar aí. Muito obrigado, Paulo. Eu tenho alguns comentários a fazer, mas eu quero primeiro abrir para o bate-papo. O Thales falou uma coisa que é um dos comentários que eu ia fazer. A gente tem que prestar atenção no tempo. Nós combinamos um tempo de 5 minutos, com alguma tolerância, no máximo 10. E então, assim, eu não quis cortar, mas nós precisamos se ater, porque se fosse um congresso, você teria sido cortado. Então, precisa se ater ao tempo, tá bom?
Alguém mais? Então, eu tenho um comentário, além desse do tempo. Eu fiz o do tempo porque o Thales fez aqui. Paulo, eu quero perguntar uma coisa para você. Qual é o seu contato? Você falou que não sabia muito sobre o síncrotron e você se interessou pelo tema. Qual é o seu contato com isso? Você trabalha com o síncrotron na sua pós? Você está indo para a área de aceleradores? Qual é o seu contato técnico com isso? Me responde essa pergunta primeiro. Gustavo, nenhum. Até então, nenhum. Eu viajo bastante, e em uma dessas viagens eu acompanhei algumas notícias e me despertou interesse. Até então, antes disso, contato zero. Assim, sabia alguma coisa de bóson de Higgs, assim, só dessa descoberta, mas isso há muito tempo atrás, então contato praticamente zero. Tá bom. Então eu acho que quando você começa a falar, você precisa deixar um pouco mais claro isso, porque a impressão que a gente fica é que você vai ser um especialista falando. O que a gente não combinou que você tinha que ser um especialista falando. Então você podia falar literalmente do que você quisesse, né? O tema é aberto. Mas isso pega um pouco, porque eu sou da área e muita coisa que você falou está imprecisa ou incompleta. Então, a culpa não é sua, a culpa são das suas fontes. E é por isso que eu perguntei se você era um especialista, para eu saber que fontes você leu, atrás de que tipo de informação você foi. Então, só para citar, isso assim, eu não quero falar da estrutura da apresentação, que a gente vai criticar ainda, vai dar nossos pontos, mas em termos de conhecimento técnico, algumas dicas que eu posso te dar são, primeiro, quando você está falando, por exemplo, do Sirius, evita falar coisas do tipo, é o mais avançado do mundo, porque não é. E você não tem obrigação de saber que não é. Mas também, a gente não pode se colocar nessa saia justa, sendo que você não trabalha lá e não tem acesso às informações. Então, quando a gente depende só de fontes externas, se você leu em algum lugar, é o mais avançado do mundo, quem é essa pessoa que falou que é, para você poder repetir? Que gabarito essa pessoa tem para afirmar isso? Qual é o precedente dela? Então, por exemplo, eu, por coincidência, trabalho com um pesquisador do Fermilab, dos Estados Unidos, que é o Duane. O Duane é um físico de acelerador e que foi uma das pessoas que veio de intercâmbio. Ele é casado com uma brasileira, ele veio de intercâmbio ajudar a desenvolver a tecnologia dos Sirius. E ele foi embora de desgosto porque o Brasil não fez o que podia fazer de melhor. Então são coisas que a mídia nunca vai falar, e por isso que a gente não pode se colocar na situação de dizer assim, é o melhor, ou é o pior, né? Quando a gente fala alguma coisa, como físicos, como cientistas, nós temos que ser técnicos. Então minha sugestão para você é, atenha-se a dados técnicos, informações qualitativas, adjetivos qualitativos sempre vão te colocar numa saia justa, que pode ser verdade, pode ser que ele fosse mesmo o melhor, mas pode ser que ele não seja. E aí quem vai ser responsabilizado por ter falado isso não é a sua fonte, é você, perante a sua plateia. Então evite esse tipo de argumento. Outra coisa assim, uma comparação entre LHC e Sirius, ela não é viável. Muitas pessoas fazem esse tipo de comparação porque ambos são aceleradores de partículas. E é natural, você tem uma máquina gigante redonda, as pessoas vão comparar para dizer que é a mesma coisa. Eu mesmo recebo essa pergunta muitas vezes, as pessoas falam assim, vai dar para descobrir o bóson de Higgs aqui no Brasil? Eu falo assim, não, gente, não, são máquinas completamente diferentes. E a resposta está no que você explicou, que é o síncrotron, a luz síncrotron. Então, no Brasil, você quer a luz síncrotron, que é um fenômeno natural de cargas aceleradas em trajetórias curvas. Lá no LHC, a luz síncrotron, ela é um refúgio. Ela é considerada um desperdício de energia. Ela é literalmente perdida nas paredes, porque você não quer a luz síncrotron. E é por isso que você acelera próton e não elétron, porque quanto maior a massa, menos você produz, menor é a produção de fótons de luz síncrotron por unidade de energia. Então, assim, tem toda uma sequência de coisas
E um deles, o objetivo é usar a luz como um microscópio, como você falou super bem. E o outro objetivo é estudar o coração da matéria, é destruir a partícula que você está acelerando. Então você quer que ela atinja a maior energia possível, e por isso que a luz síncrotron atrapalha ao invés de ajudar. Então, é importante que, assim, são coisas que caem dentro. Então, agora essa é a minha segunda sugestão. Lembra que eu coloquei alguns pontos que a gente tinha que observar na hora de fazer uma boa apresentação? Um dos pontos era, fale somente aquilo que você sabe. Então, não tem importância que você era um total desconhecedor desse tema antes. Mas na hora de montar a sua apresentação, você precisa planejar o que vai falar para só falar coisas que você leu, estudou e checou a fonte. Então, por exemplo, você citou de cabeça o tamanho do LHC. Você citou de cabeça. Se eu não me falha a memória, porque eu anotei aqui, eu posso ter entendido errado, mas você falou 270 quilômetros. E é 27 quilômetros. Tudo bem, você errou por uma ordem 10. E o próximo acelerador, se tudo der certo, vai ter mais até de 270 quilômetros. Mas é o tipo de informação que, assim, se você vai falar, vale a pena ter um papelzinho junto com você, anotado para falar o número correto. Ou então não fale. É uma coisa que meu orientador me ensinou há muito tempo, que é assim, ó, não caia na tentação de falar um número de cabeça. Quando a gente vai falar um número que alguém te pergunta, até na sessão de perguntas, isso é para todo mundo, viu, gente? Eu tô falando para ele, para dizer assim, vale para todo mundo. Se alguém te pergunta uma coisa que você precisa fazer assim, deixa eu ver se eu lembro. Não responde. Não responde. Ou você se preparou para responder aquilo, ou você não sabe o que está falando. Então precisa resistir à tentação de falar números de cabeça. Tá bom? Tá ótimo, obrigado. Eu quis dar uma arriscada, tanto no tema como a questão de fontes. Eu usei bastante o Laboratório Nacional de Luz Síncroton. Lógico que eu peguei outras também, mas eu peguei bastante coisa de informações deles, e realmente eu errei. 27 só, eu falei 277, se não me engano, errei, coloquei um 7 a mais aí. Mas era realmente para dar uma... Eu não tinha esse conhecimento que você tem essa proximidade. Realmente interessei muito, gostei bastante, e foi mesmo uma questão de arriscar num negócio que eu realmente não conhecia, e com certeza tem muita coisa que não é divulgada, né? Muita coisa que a gente não... Que nem essa questão aí desse conhecido seu, muita coisa que a gente não vai chegar a conhecimento de jeito nenhum. Lógico. E outra, agora faz sentido, se você usou informações do site do LNRS, né, que é o Instituto do Ministério de Ciência e Tecnologia que gerencia os Sirius, é óbvio que eles vão falar que eles são os mais avançados, eles precisam de dinheiro, eles não vão falar que eles não são os mais avançados, né? Então é óbvio, agora faz sentido. Mas é isso, não se sinta acanhado por ter arriscado, é importante arriscar, arriscar é recompensador, só tem que observar essas coisas, porque é isso. Você nunca sabe quando na sua plateia vai ter uma pessoa especialista. E nesse caso você deu azar. Eu trabalho no LHC, trabalhei lá há muitos anos, estive lá o ano passado, então é uma coisa que, assim, realmente é do meu conhecimento. Então chega a ser até injusto com você que nunca tinha... Mas eu não acho nem que é azar, eu acho que é sorte, porque aí eu consigo aprender mais e a gente consegue conversar mais a respeito, porque realmente foi um negócio que me interessou. Acho que, na verdade, ao invés de azar, é sorte mesmo. Que bom que você vê assim. Estou à disposição quando você quiser conversar sobre isso tecnicamente, tá bom? E não sou o único, tem outros professores no programa que trabalham com isso também. Legal. Gente, então se ninguém tem mais nenhuma pergunta para o Paulo, a gente está um pouco estourado de tempo, eu acho que dá tempo de mais uma pessoa apresentar hoje, porque a gente começou um pouco tarde, desde que fique dentro do tempo. Quem quer falar? Vamos agradecer ao Paulo e vamos passar para o próximo. Ótimo, Thiago quer apresentar. Vai lá, Thiago, a palavra é sua. Professor, bom dia todo mundo. Só vou apresentar a tela aqui. Um minutinho.
Estão vendo a minha tela? Tá me ouvindo? Sim. Beleza, então tá. Então, só para começar, eu criei realmente aí um personagem e uma historinha mesmo, tá? Então, um caso comum, né? Assim, família, você é um engenheiro civil, trabalha autônomo, tem seu escritório e tal, tem 34 anos, e o cara que deseja complementar sua renda, a renda dele não tá lá, aquelas coisas, né? Tem uma necessidade de complementar sua renda e ele decide, então, começar a dar aulas, né? Existe muita vaga de professor de física na rede estadual e ele quer começar a dar aula. Então, a resposta que ele achou foi que para ele ser um professor na rede estadual, ele só tem que ir lá no edital. Como ele é engenheiro, ele precisa de um CAT, né? Não tem grande restrição, assim, ele é engenheiro, pode ir lá dar aula. Esse CAT é o documento que vai permitir ele dar aula, né? Vai verificar que ele fez uma matéria de matemática, fez uma física, física 1, 2 e 3, talvez ali. Bom, isso aí já permite ele vir, então, professor. E aí, o que acontece? Chegou o dia do edital, né? Ele verificou o dia, verificou a hora, organizou seus documentos, foi lá no edital. Por sorte, tinha pouca gente, tinha ninguém, na verdade, né? Choveu ali no dia, e só foi ele, né? Quando tem um cara que é um licenciado em física, esse cara tem prioridade. Como não tinha ninguém, deu tudo certo, Tobias pegou as aulas. Porém, o edital ele falava em 10 aulas no ensino médio, 2 turmas ali de primeiro ano, uma turma de primeiro ano, 2 de segundo e 2 de terceiro. Beleza. Só fala isso, não fala mais nada, não fala aonde a turma está estudando, o que matéria que está, quantos alunos, tem aluno especial ou não fala nada, né? E a diretora, por outro lado, a dona Silvana, ela tem uma expectativa, tem turmas boas ali, tem bons alunos, ela quer que a escola mantenha o seu nome, né? Mantenha ali um índice de aprovação no Enem, os alunos saiam bem no Enem. Então, é complicado, porque o professor pegou a aula, beleza, mas ele não lembra qual matéria ele estudou no terceiro ano, ele não lembra como dá uma aula de física, né? Ele não é professor de física. Então, a professora está apreensiva. O que aconteceu? O cara foi e pegou as aulas da primeira semana. Provavelmente havia as turmas lotadas, não se adaptou, não conseguiu controlar a turma, né? Porque se você sabe física muito bem, mas você não tem o domínio de sala, não dá certo, né? Mas se você tem um domínio de física legal, você tem um domínio de sala legal, a coisa flui. E aí, realmente, ele não deu certo, ele largou as aulas e deixou a escola na mão mais uma vez, né? Então, o que essa diretora Silvana, ela pensou? Eu tenho que arrumar uma coisa que vai me permitir não aceitar alguém que realmente não esteja preparado. E aí ela foi, pesquisou, no momento dessa pesquisa, ela viu que tem uma tal de base de conhecimentos especializados que o Schumann propôs lá em 86 e também em 87. E ela viu essa base, ela se compõe por conhecimento de conteúdo, no caso a física, o conhecimento pedagógico, né, a didática, o conhecimento da escola e tudo mais, e o conhecimento pedagógico de conteúdo. Esse conhecimento pedagógico de conteúdo, a gente chama de PCK, é o que diferencia um físico, né, experimental, aí, um físico pesquisador de um físico educador. E realmente é o que vai facilitar o aprendizado, se o cara domina, ou se o cara não domina, ele vai dificultar o aprendizado do aluno. E aí o que ela fez? Ela foi, estudou essa base de conhecimentos, ela se fundamentou também em uma outra autora, né, que é a Ekman, em 2010. Essa autora, ela foi mais além. Ela foi lá, pesquisou o domínio, pesquisou o subdomínio,
E ela produziu ali um dispositivo que, quando você pega a fala de um candidato, o material de um candidato, você consegue identificar cada domínio, cada subdomínio lá daquela base de conhecimentos especializados. E aí, o que essa diretora Silvana fez? Ela colocou, então, uma regra. O cara vem tentar pegar aula aqui, ele vai ter que se apresentar, vai apresentar uma aula, e vai me entregar um material escrito por ele. E eu vou me basear nessa base de conhecimentos e vou verificar, ó, ele tem esse domínio? Beleza. Tem esse? Beleza. Ah, mas não tem o PCK. Então, já era. Então, essa diretora conseguiu aí se fundamentar, conseguiu fazer uma pesquisa e produzir um elemento para justificar o porquê ela precisa de algo desse tipo, né? Porque ela precisa ter uma ferramenta para aprovar ou para reprovar um candidato. No final da história, então, ela resolveu o problema, né? Ela se baseou numa pesquisa, se baseou em um referencial que é da área de formação de professores. Então, agora ela consegue, ela tem estrutura para garantir tanto que a sua escola tenha um bom professor, mas isso, os seus alunos vão ter um professor que é realmente capacitado para ensinar, né? Então é isso que se espera aí de um professor de física lá no ensino médio, mas também serve de uma forma geral. Bom, é só isso. Deixa eu voltar aqui. Muito legal, Thiago. Foi bem curtinho, né? Mas foi bom. É, Tem todos os elementos que nós estamos buscando. Da então, história, a progressão, o clímax. eu fiquei assim, como era curtinho, né? É bem difícil fazer assim um clímax, né? Um alto e baixo. Para mim, o clímax, quando o cara tenta pegar a aula, vai lá, consegue, né? Aí tá lá em cima, aí de repente vai lá para a escola, ele desastre, então aí é a decadência ali. E depois a personagem principal, como sendo a diretora, né? Que vai, faz uma pesquisa, e constrói um argumento ali fundamentado, tem um referencial, mas é isso. Tá bom. Muito bem, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Thiago? Vocês estão quietinhos hoje. Ó, o Thiago foi tão rápido que eu queria propor de alguém mais apresentar hoje, para não ficar muita gente para a semana que vem. Vocês são em 7, se 4 apresentarem hoje, aí ficamos só 3 para a semana que vem. Alguém quer? Se todo mundo tiver que sair, não tem importância, mas se... Olha lá, a Mislene quer apresentar. Vai lá, Mislene, a palavra é sua, então. Obrigada, professor. Deixa eu montar aqui, só um instante. Eu não sei se eu estou colocando certo aqui. Eu ainda não estou vendo nada. Espera aí, só um minutinho. Eu acho que eu não tô. Eu acho que eu não tô, não. Eu não tô conseguindo. Seria a primeira opção que eu vou colocar aqui? Você tem que ir apresentar agora, apresentar a tela inteira. Eu coloquei isso. Espera aí. Deixa eu ir de novo.
não tá indo, né? Agora foi, pra mim. Isso. Apareceu? Beleza. Agora estamos vendo. Tá. Então é o seguinte. Eu vou falar sobre uma das realidades que nós observamos hoje em dia no ensino regular público, chamando a atenção pela importância, a dificuldade, né, que apresenta e alguma experiência na área também. Então, minha apresentação é sobre aulas práticas no ensino de física das escolas públicas. Uma das formas propostas para diversificar o ensino tradicional é utilizar a metodologia que facilite o entendimento do aluno. E é comum nos depararmos com professores tentando fazer para que a realidade de todo conceito que apresenta na aula seja realmente intensificada, apresentada. Sempre se exige muito que o professor apresente umas aulas dinâmicas e criativas, e é o natural mesmo, né, de ser dessa forma. E essas aulas têm que despertar o interesse, né, dos educandos, dos alunos. E o ato de experimentar no ensino de física, ele é fundamental para a importância no processo de ensino-aprendizagem. Então, o uso de experimentos, ele passa por alguns processos, né? Pelos seguintes objetivos até. Verificar a prática e a ocorrência de um fenômeno, verificar a existência de uma relação matemática entre duas variáveis e fomentar a criatividade para resolver algum problema. Então, é uma das formas para auxiliar o andamento da aula. A aula experimental, ela facilita o entendimento do aluno para relacionar o conteúdo teórico com a realidade, porque é uma das dificuldades que a gente tem, né, durante as aulas, é tentar trazer para eles algo mais concreto do que está sendo abordado ali. E assim, sendo possível identificar os fenômenos científicos. É um método de ensino indispensável, como já tinha falado, mas que há uma série de dificuldades encontradas para desenvolver. A infraestrutura das escolas nem sempre atende às necessidades para o desenvolvimento dessas aulas. Não tem laboratório, e isso impossibilita uma aula diferenciada, com uma eficácia até de resultado, né? Porque a gente sabe que todo um espaço montado para isso dá uma exatidão melhor, né? Da gente conseguir desenvolver uma aula diferenciada na parte experimental. E então haveria assim, uma possibilidade de trabalhar com experimentos mais simples dentro da própria sala de aula, que é o que normalmente a gente costuma tentar fazer. Mas nem sempre os alunos estão com materiais em mãos, não atendem às orientações do professor, não demonstram interesse, mesmo sendo um trabalho que vai concluir a aula anterior ou que vai dar uma introdução para a aula seguinte, que é exatamente os momentos que a gente tenta intercalar uma aula experimental no pouco tempo que nós temos de aula, né, no caso de física, por semana. E isso ocorre em muitas situações. E todo o preparo para a aula ela fica a desejar, exatamente porque ter que ficar atrás de atender o aluno que não ouviu as orientações, que não levou o material, isso quando ele é solicitado para o aluno fazer, e eu vou abordar isso mais à frente, porque nem sempre só o professor leva, às vezes a gente tenta colocar o aluno dentro dessa dinâmica. Aí uma das questões muito importantes que destaca para o sucesso dessa aula prática experimental é adequar o experimento para o objetivo que quero atingir naquela aula, né? Que o meu experimento ele realmente atenda o que está proposto para os alunos. E porque se não tiver de acordo, o resultado demonstrado ele pode levar o aluno a um entendimento equivocado. Então, assim, é uma preocupação grande com o objetivo ser atingido. E deve existir ainda a preocupação de que a reprodutividade do experimento ele seja confiável. Então,
principalmente assim, se pede para um aluno levar, então também dar orientações, né? No caso, quando se pede para os alunos participarem efetivamente dessa parte experimental, que eles levem, a gente costuma dar muitas orientações e até ali na hora também estar preparado para corrigir algo que precise ser dito, né? Porque é desagradável para o professor ele ter um experimento ali na sala de aula e ele não funcionar, mesmo que quem leve seja um aluno, né? Quando a gente dá essa abertura a ele. E então o professor ele tem que estar preparado para fazer a correção também. Porque senão dá essa impressão mesmo de um conceito errado, né, que a gente está apresentando, ou até que o professor não tem conhecimento. Então, aí eu comecei a citar um relato aí de uma experiência que eu tive em uma das escolas que eu trabalhei. Eu pedi para os alunos que eles levassem um experimento de acordo com o conteúdo que estava abordando naquele momento. Eram turmas de segundo colegial. E um deles me chamou a atenção pela montagem que ele fez. Ele levou... Eu costumo fazer isso em salas que eu percebo que eu possa fazer, que eu consigo dominar, e às vezes são salas extremamente lotadas, e nem todos vão dar a mesma atenção, o mesmo cuidado que seria com uma sala menor, que a gente conseguisse abranger todos os alunos, né? Então, ele levou, era aula sobre dilatação térmica dos sólidos, e depois que eu dei todo um conceito do conteúdo, a gente falou toda a parte das dilatações, viu fórmulas e abrimos uma discussão que é muito ampla, assim, muito exemplo, né? Dá para conseguir. Aí nós começamos, eu pedi para eles na aula seguinte levar um experimento, até vinculado aos exemplos que eram citados na aula, ou que algo que eles já tivessem visto e gostariam de compartilhar. Aí, essa é uma das apresentações. O menino, ele era apicultor, e ele trabalha com isso até hoje, e ele levou um dispositivo que ele monta de uma forma bem simples, com fio de cobre, e liga na tomada, para anexar placas de cera em fios de arame galvanizado. E ele usa essas placas de madeira. E antes dele fazer a demonstração do que ele faz na rotina dele para trabalhar com isso, né, que a ideia é deixar fixas essas placas para que as abelhas montem, né, os favos de mel ali. E antes disso, ele montou uma plaquinha dessa com um fio de cobre e um fio de arame mesmo, que é o comum dele. E ele mostrou lá para todo mundo a diferença do aquecimento entre o arame galvanizado e o fio de cobre. Então, assim, foi um experimento que enriqueceu bastante a aula, uma coisa muito simples, extremamente simples, porém que agregou bastante, porque aí conseguiu falar sobre coeficiente de dilatação e até mostrar aí um bom exemplo sobre dilatação linear. Eu tentei fazer isso num outro momento, numa outra escola, um outro ano que eu estava trabalhando de modo diferente, mas que eu tinha já observado na turma que eu não conseguiria ter o mesmo êxito. Ali eu peguei um exemplo do que aconteceu naquele dia de aula. Teve outros, mas esse eu quis colocar como um que mais destacou. Nessa outra escola, eu tentei despertar o mesmo interesse pelos alunos, que não tinham tanta disciplina, não tinham tanto interesse.
e acabou que não consegui êxito de uma coisa que chamasse tanta atenção. Como eu coloquei aí, o máximo que eu consegui foram demonstrações de chaves e cadeados, moeda com isopor, para mostrar aí uma dilatação volumétrica, uma superficial. E isso, assim, não partiu de mim, eu achei que eu tentaria fazer isso com eles, e depois, futuramente, na época, eu lembro que a gente ia ter uma feira de ciências, então eu não quis eu levar algo e deixei para tentar despertar isso neles. Mas foi necessário um pouco mais de orientação depois, e o que eles levaram, pelo menos é o que acho que todo professor deve tentar, né, porque é o que tinha ali naquela hora, é aproveitar o máximo daquilo e usar para dar andamento na aula. Então, assim, eu concluí dessa forma, que as atividades experimentais, elas podem ser utilizadas através de várias abordagens diferentes, mas é necessário que o professor ele esteja ciente das possibilidades, do que pode acontecer ali naquela aula, né, as ocorrências, e o tipo de experimento vai ser, é tudo relacionado com a turma, não dá a aula que eu fiz num lugar ser igual no outro, ou às vezes até dentro da própria escola, não dá para fazer a mesma coisa em todas as salas, porque nós falamos de um número bem elevado de alunos e dificuldades e muitas coisas bem diferentes. E, então, assim, só para encerrar, eu acho que é importante o tema para uma aula nesse estilo, que ele seja bem definido, com estratégias que possam favorecer, enriquecer a aula de acordo com as limitações de cada aluno, a fixação do conteúdo e um aprendizado de qualidade. É isso. Muito obrigado. Gostei bastante. Está aberto para perguntas. Vamos olhar o chat. Tem alguns errinhos de escrita ali, mas não deu tempo de eu corrigir, eu já tinha enviado, professor. Tudo bem. E aí, gente, alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Professor, posso eu mesmo perguntar uma coisa? Claro. Mas é para você, porque é sobre a montagem do slide. Aham. Porque eu estava pensando muito assim sobre ser uma contação de história, como que eu ia colocar isso num slide sem ele ficar muito carregado, mas tipo, na hora de fazer o relato mesmo que eu queria, não tinha outra forma a não ser escrevendo. E assim, eu não sei se ele ficou muito pesado ou não. Teve slide com bastante informação, mas é aquilo. É natural hoje em dia pôr um pouco mais de informação, porque essa apresentação vai ficar online de alguma forma, né? Como eu comentei, essas coisas não desaparecem mais. Mas tá tudo ligado ao quanto você fala e como essas informações estão dispostas no slide. É uma coisa que a gente pega a prática com o tempo. Aí dá para saber se ficou muito pesado ou não, entendeu? É uma coisa um pouco subjetiva. Certo. E aí, gente, alguém? Então tá bom. Então, eu agradeço a todos e semana que vem nós continuaremos com aqueles que não apresentaram hoje. E façam mais perguntas, hein? A ideia é a gente se criticar os colegas de sala, porque aí a gente perde a inibição e ganha prática para essa autocrítica. Não sou só eu como professor que tenho que falar as coisas. Eu quero que vocês se comparem e se critiquem. Isso é construtivo, tá bom? Obrigado, então, Mislene. Obrigado a todos que falaram. Obrigado ao Thiago, obrigado ao Thales, obrigado ao Paulo. Obrigada. Professor. Vejo vocês. Oi. Eu não enviei a apresentação, eu vi que o pessoal fez pelo Drive. Tem que enviar ou você só quer ver na hora que estiver apresentando? Pode me enviar, eu gosto de ter. Não era obrigatório, mas... Tá bom, te enviar então.
Gustavo, a minha pergunta era mesmo. Quer que envia pelo que monta lá de novo, no que eu não montei? Eu montei aqui no computador direto. Quer que te envia? E o melhor jeito de enviar também. Pode ir. É só submeter a tarefa pelo Google Classroom. Ou compartilhar um link do Drive da Unifal. Tá ótimo. Vou te mandar. Tá bom? Obrigado. Beleza, gente. Muito obrigado, então. Vemos vocês semana que vem. Até. Tchau, tchau. Abraço. Até mais, professor. Boa semana.